Olá, pessoal! Fechando o mês de março, mês das mulheres. Eu não sei nem por que falam isso, né? Mês das mulheres. Nosso dia é todo dia. Ressurgimos das cinzas, mas estamos firme e forte. Mulher é um espetáculo, né? Um espetáculo de Deus. É uma sintonia com o universo maravilhoso, onde a beleza é pouca, né? Então, Deus fala aí sobre a beleza da mulher em vários pontos da Bíblia. E isso é muito importante. Não deixando de dizer, atenção aos homens, filhos, irmãos, pais e amigos que nós criamos, nós mulheres. Então, nós somos honradas desde o princípio, né? Nós damos a luz, nós criamos e somos mulheres. Não somos guerreiras não, tá? Nós somos definidas por Deus como a semelhança dele. E hoje esse programa está imperdível. Não sai da sala e preste atenção. Lembrando a vocês que todos os dias são dias das mulheres, ser mulher posso garantir, não é fácil. Trouxe uma mulher aqui, linda mulher. Sabe o que é uma linda mulher? Na essência, nós temos uma linda mulher onde nós vamos conversar como filha, amiga, esposa, mãe e pastora. Olha quanta dificuldade aí nós temos para definir quem é a pastora Débora. Tudo bem, Débora? Tudo bem. Muito prazer estar aqui com vocês, uma alegria para mim. Já fiquei muito constrangida com essa apresentação, então muito obrigada pelo convite. E é isso que você falou, né? Então eu sou esposa do pastor João, que já esteve aqui gravando uma entrevista muito especial. Lembrando dele, né, gente? Lá no programa, lá no Natal, foi. Pastor João falou conosco, foi maravilhoso. E hoje trazemos a esposa, linda, né? Obrigada. Então, somos casados há 16 anos já, temos 2 filhas, a Eduarda de 14 anos e a Laura de 10. E eu, junto com ele, né, com meu esposo, nós somos pastores da Igreja Alameda em Santa Felicidade. Então estamos ali há 6 anos fazendo um trabalho. Eu também tenho um trabalho específico com mulheres, o Quinta Delas, que é uma reunião de mulheres toda última quinta-feira de cada mês. Nós nos reunimos ali, tem dado em média 200 mulheres por encontro. E olha o convite, gente. Fica o convite para as mulheres participar. De casa. Sim, são palavras pontuais direcionadas ao público feminino. Então a gente cresce, né? Nós aprendemos, claro que tudo à luz da palavra de Deus. Sim. Mas assuntos atuais, pontuais. Nesse ano nós estamos falando sobre o cuidado pessoal, corpo, alma e espírito. Então a importância da mulher se olhar com esse cuidado. Nessa quinta-feira que você reúne as mulheres, existe um convite especial para outras mulheres que não são da igreja? Sim, é aberto ao público. Então vão várias mulheres, familiares de mulheres que congregam com a gente ali, mulheres que moram próximo à igreja, que acabam vendo o movimento ali acontecendo, que porque bacana. Mulher conversa, é um ambiente alegre. Então elas também vão ali, muitas visitantes, sempre temos muitas visitantes, a gente tem presente para elas, sorteio, flores. E o que eu estou fazendo que eu ainda não estou participando? Vamos participar, porque é muito, muito especial. Eu falo que é o ministério que tem o meu coração, assim, é o meu xodó. Eu amo demais o Quinta Delas e falar com mulheres é uma coisa também bem improvável para mim. Não imaginei que um dia eu estaria nesse lugar, mas quando Deus chama, Ele capacita. Você tem que cumprir. E a gente tem que obedecer e é maravilhoso. Então tem sido um tempo muito especial. Você é muito jovem, né? Obrigada. A gente vê isso. Essa maturidade toda que você tem, esse encontro que você teve com essas pessoas, te trouxe o quê? O que de mais importante é a garantia de você servir a essas mulheres? Bom, eu acredito assim, eu tenho uma caminhada já de vários anos na igreja, no serviço da igreja, eu acho que isso é muito importante. Porque o servir, seja ele dentro de uma igreja, seja aqui numa casa, seja aqui numa gravação de um programa, a mulher inserida no seu trabalho, dentro de casa cuidando da sua família, é um serviço e a gente para de olhar para nós, né? Quando nós servimos, nós estamos olhando para o outro. Então a gente não está colocando como prioridade muitas vezes a nossa dor, mas a dor do outro. E isso nos amadurece, porque a gente ajudando o outro também é ajudado, também cresce, né? Hoje o mundo leva muitas pessoas para a solidão.
É um mundo que está isolando as pessoas. As redes sociais isolam as pessoas. Mas nós fomos criados por Deus para a comunidade. Veja, o homem estava lá no jardim e Deus diz, não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma ajudadora. E então vem a mulher e ali nasce a primeira família, porque Deus viu que sozinho não era bom. Então nós fomos criados para viver em comunidade. Então nós precisamos uns dos outros, eu preciso de você, você de mim, né, da nossa família, da sociedade. Então quando a gente olha para fora, a gente amadurece, a gente cresce, a gente deixa de ser egoísta, muitas vezes, né? Tantas pessoas precisam, né? Precisam. E às vezes a gente pensa assim, não tenho nada para contribuir. Nós sempre temos alguma coisa, né? Nós sempre já vencemos algo, nós temos uma história de vida que pode ajudar o outro. De repente já passei por um luto e uma pessoa está passando, eu posso dar uma palavra, né, de consolo. Sempre nós temos algo que podemos ajudar. E até mesmo independente de você ser ou não ser uma pastora, mas só o fato de você contribuir com uma ajuda, com apoio, com a palavra, e de repente o que você estudou para ser pastora, você junta tudo isso, né? E compartilha com outras mulheres que têm tanta necessidade de ouvir, né, da grandeza de Deus e o que Deus faz com a nossa vida, né? Então eu acho que o programa veio para isso. Nós não estamos aqui falando desta ou daquela religião, daquela igreja, mas contribuir com as pessoas com a verdade, com a palavra. Eu acho isso muito grandioso, é muito lindo, né? E nós temos essa necessidade de compartilhar. As pessoas não vieram para o mundo simplesmente para participar dele, não para passar em branco, né? Nós temos que deixar alguma coisa. Deixa assim, poxa, eu tive uma pastora chamada Débora que me incentivou. Hoje eu vou querer ser também um pouco a Débora. Por que não? Exatamente. E aprendendo um com o outro, né? A palavra de Deus fala sobre isso, que as mais novas aprendam com as mulheres mais maduras. Então a gente está falando de maturidade aqui. E que bom essa geração mais nova poder se colocar nesse lugar. A gente não sabe tudo. Nós acabamos de chegar, a geração dos nossos filhos, né? Então sempre olhar com respeito com a geração mais velha, aprendendo com essa geração, seguindo os seus passos, entendendo que isso, muito mais do que um bem, uma herança financeira, é um legado, é uma história, né? É uma história que vale a pena ser lembrada, que vale a pena ser vivida também, seguindo ali esse caminho. Então, é isso, um precisando do outro, um ali cooperando com o outro, todo mundo amadurecendo e crescendo. E falando de mulher, a gente tem muita história na Bíblia. Quem foram as mulheres que chamou mais a atenção dentro da Bíblia? São várias mulheres, assim, muito impressionantes, mulheres que se destacam, né, pelas suas histórias. A gente vê como Jesus valorizava as mulheres, como Jesus deu voz, porque a Bíblia ela foi escrita dentro de um contexto histórico. Então era um contexto sim machista, né? A gente vê ali até pelo lugar, pelo Oriente, toda aquela questão, mas Jesus ele quebra essas barreiras, então ele dá voz às mulheres. E pensando assim, eu vejo Maria, por exemplo, a história de Maria, claro, a mãe de Jesus, mas Maria é irmã de Marta, né, junto com Lázaro ali, quando Jesus está naquela casa e Marta está lá preocupada com os afazeres. Quantas de nós não estamos muitas vezes com aqueles muitos afazeres dentro de casa, mas Maria para tudo, se coloca aos pés de Jesus, aprende com Jesus, né, e adora, faz aquela adoração extravagante, derrama o perfume em Jesus, e ele vai dizer, olha, ela escolheu a boa parte, Maria escolheu a melhor parte, que é estar comigo. Então ele valoriza aquela mulher. Marta até vai dizer assim, Jesus, você não está vendo que eu estou aqui ocupada fazendo as coisas e ela está parada? Jesus diz, não, mas agora o importante é ela estar comigo. Então Maria foi essa mulher. Eu me lembro muito de Ana, eu amo a história de Ana, a mãe de Samuel, do profeta Samuel, porque Ana foi uma mulher estéril, ela não podia gerar, mas ela era sonhadora. E isso eu acho lindo na história de Ana, porque mesmo ela não podendo ter filho, tendo esse diagnóstico de esterilidade, ela não deixou de sonhar em um dia ser mãe. Então o que ela fez? O que ela podia fazer? Pedir a Deus. Pedir a Deus. E ela pediu, e pediu, até que Deus encontrou o coração dela. E Ana faz um voto, e é interessante porque Ana foi uma mulher de palavra. A gente tem que cuidar muito hoje, porque
Muitas pessoas estão perdendo a importância, estão deixando de lado a importância da palavra. Antigamente a palavra tinha muita importância. Tinha peso. Tinha peso, você falava assim, eu vou levar essa mercadoria, eu estou deixando a minha palavra que eu volto para pagar. E voltava. Assim era, e voltava. Hoje em dia quem que confia, Não. né? Não tem mais caderneta, a gente precisa ali do pagamento, não se tem mais palavra. E Ana faz um voto com Deus, diz, Deus, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Ele é teu. Eu não vou ficar com ele para mim. E veja, era o sonho dela, era o que ela mais queria. E Ana cumpre o voto. Então, quando ela engravida, desmama aquele menino, ela vai até o templo e entrega para ele trabalhar na igreja, digamos assim, Sim. né? Para ele trabalhar na igreja. E assim Samuel cresce. Depois de um período onde não se ouvia mais a voz de Deus, Samuel ouve a voz de Deus, Deus fala com Samuel. Então tinha um propósito, era uma vontade de Deus se comunicar com a terra e uma mãe orando ali pedindo um filho, e Deus encontrou esse coração. Você acha que essas mulheres que foram escolhidas, né, vamos dizer assim, elas tinham esse propósito que nós temos hoje? De levar a verdade, de falar a verdade, de se cumprir um sonho, né, de se realizar um sonho, de estar com essas pessoas que têm essa necessidade, que não tiveram a mesma oportunidade de estudar, de estar presente num lugar onde se ouve coisas boas. Você acha que esse tempo existe ainda? Existe, existe. Eu acredito que desde o início da história, Deus levanta pessoas para um propósito. Então tinha uma situação na história acontecendo, Deus encontrava os seus fiéis, levantava aquela pessoa para falar a verdade, para combater o engano, para se posicionar. Então a gente vê isso hoje acontecendo, quantas pessoas se levantam como influentes nas redes sociais, e que bom, né? Hoje é a nossa janela para o mundo, a gente pode se comunicar num programa de televisão, pessoas influentes como, né, você aqui fazendo esse programa tão incrível. Então sim, desde o início a gente vê mulheres, eu lembro de Esther, por exemplo, que foi uma rainha, né? Ali tinha características físicas em Esther que o rei se agradou, mas tudo um plano de Deus. Né? Deus colocou características em Esther que agradassem o rei, porque ela tinha que ser escolhida, ela era uma menina judia, e aí houve um plano maligno de exterminar os judeus, e Esther era a única que poderia intervir e falar para o rei não assinar esse decreto, não deixar que assassinassem ali os judeus. Esther corajosamente se posiciona, até o seu primo vai dizer, será que não foi por um tempo como esse que você foi colocada na posição de rainha? Ou seja, será que você está como rainha para não fazer nada ou você pode intervir agora? E ela desperta para o propósito dela. E ela realmente entende, é verdade, eu fui escolhida, o rei me escolheu, agora eu preciso agir. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer. E ela fala com o rei e ela salva milhares de pessoas, gerações, né? Então, eu sempre digo que eu não gosto muito da palavra guerreira, né? Mas a lutadora, aquela que enfrenta, aquela que busca, aquela que acredita na sua força, aquela que vai bem lá embaixo nas cinzas assim e cresce, né? Eu acho que mulher é isso. Sim. E a gente vê muitas hoje em dia fazendo isso, né? Às vezes até tarde demais se preocupa tanto em sonhar, né? Não fiz o meu sonho antes porque deixei de lado para criar meus filhos, para poder estabelecer a minha casa, né? Ajudar no custeio da minha casa. Então agora eu vou pensar em mim e no que eu posso fazer para o outro. É mais ou menos isso, não é? Isso. E também assim, o olhar para dentro de casa também é um chamado maravilhoso, é o principal chamado da mulher. Sim. Hoje a gente vê muito a mulher lutando para sair desse lugar de onde ela foi criada para estar. Então, eu tenho um provérbio chinês que fala assim, 100 homens fazem um acampamento, mas só uma mulher junto é que faz um lar. Então, não tem como o lar existir sem a presença da mulher. Então, a mulher que nutre, coloca aquele amor, o cuidado nos filhos. Então, tudo após isso vai estar no seu devido lugar. Então, a mulher de Provérbios 31, por exemplo, que é a mulher que é exemplar, ela era dona de casa, ela costurava, mas ela também tinha servas, então ela tinha empregadas, ela também era empreendedora, ela era uma mulher com muitas tarefas, uma coisa não anula a outra. Né? O que a gente tem que tomar cuidado é que às vezes, por sair para o mercado de trabalho, negligencia-se o lar. Acho que existe aí, pastora, a competição. Pode ser, sim. Eu não sou feminista, eu sou mulher.
Então, quando a gente pensa no feminismo, são aquelas mulheres que lutam para ser iguais aos homens. E nós não devemos ser iguais aos homens, nós devemos somar a nossa inteligência, a nossa capacidade com a dos homens, né? Porque nós não podemos deixar os homens aí que nós colocamos no mundo sem algum aperitivinho aí da mulher, né? Porque a mulher é importante, a mulher é sábia em vários setores, em várias situações. Ela constrói um lar, mas ela também pode destruir um lar. Verdade. Né? Pode destruir um lar. Exatamente. A mulher sábia, a palavra diz que ela edifica. Exato. E é muito importante isso. A mulher, ela edifica a casa, a mulher sábia. E a tola com as mãos derruba, ou seja, é o poder nas nossas mãos de tanto edificar, construir, deixar aquele lar funcionando bem. Pode reparar, quando a mulher acorda de mau humor, quando a mulher tá mal, doente, Nada dá a certo. casa inteira fica desorganizada. O marido não sabe o que fazer, os filhos ficam ali meio perdidos. Se o homem acordar de mau humor, tá tudo certo. A gente vai lá e coloca a nossa graça nas coisas, ainda cuida e faz e acontece. E tá tudo certo, somos diferentes, né? E nos complementamos, mas por isso que a mulher edifica. E a palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, qual é o segredo da mulher que edifica a casa? Temer a Deus, né? Seguir os seus princípios. O que é temer? Não é ter medo de Deus. Não é ter medo. É honrá-lo, né? É buscar agradar o Senhor, colocar Ele como o mais importante. Então, a minha aliança de casado, por exemplo, antes de ser com o meu marido, é com o meu Deus. Então, eu honro o meu marido porque eu estou honrando a Deus em primeiro lugar. Exatamente. Então, eu sigo ali o que Ele diz para mim, né? Eu quero ser a mulher que agrada o coração de Deus, estar ali buscando a vontade dele, e isso vai edificar a minha casa, porque isso vai ser sabedoria para dentro da minha casa. Então esse poder de tanto derrubar quanto edificar está nas nossas mãos, e isso é muito sério. Muito. Às vezes as mulheres falam, mas a mulher é mais fraca. Não é. Não, nós só de somos jeito diferentes, mas olha que poder que Deus confiou a nós. Foi Deus que deu isso para nós, né? Então Ele sabe o que faz. A importância que nós temos realmente é grandioso, né? Grandioso. Grandioso. Saber que você é capaz de você equilibrar um lar, você construir uma casa, você edificar a sua casa, você permanecer com a sua família, você é a estrutura. Exatamente. Gente, isso é grandioso. Exatamente. Não queira derrubar isso, não queira mudar. Se Deus chamar, tá lá, ó, obedece, vai em frente. Se Deus tocar em você, vai em frente. Pastora, isso é uma realidade. Cada coisa que você falou parece que passa um filme na cabeça, né? Tantas dificuldades, tantos problemas. Nós estamos falando, não é de um lar sem problema. Sim. Né? A mulher, quando o marido chega do seu trabalho, que ela quer ouvir a sua história do que aconteceu durante o dia, né? Ela ter a capacidade de entender o porquê a sua filha está triste, o porquê seu filho está triste. É um envolvimento muito grande, porque nem sempre a mulher é ouvida, mas ela está sempre querendo ouvir. Ela tem sempre um tempinho para o marido, ela tem sempre um tempinho para o filho, e às vezes não tem para ela. Né? Então, quando você consegue olhar para dentro de você e ver que você é capaz de fazer tudo isso, eu acho que já complementa. Com certeza, já entra ali como um complemento e um senso de cumprimento de propósito. Porque o engano, muitas vezes, é achar que isso é menos. Sim. Que isso é menos. Eu sou uma auxiliadora. Mas o próprio Deus usa essa característica para Ele, um Deus auxiliador. Como que pode ser menos? Se Deus auxilia, exatamente. Quem sou eu que para não querer auxiliar? Então, nós somos essa auxiliadora mesmo. Então, isso não é menos, nunca foi menos, é tão importante quanto. Então, não é uma competição, é uma soma de forças, isso sendo dentro de um casamento ou no mercado de trabalho, onde o teu chefe é um homem e você pode ser uma auxiliadora ali dentro, com pai e mãe, você Sim. poder honrar os seus pais e ser uma auxiliadora enquanto solteira ainda. Então, em todos os papéis que a mulher pode exercer, e aí entra esse lado que sim é o nosso direito, a igualdade, né, salarial e tantos outros direitos que nós conquistamos, isso é legítimo. Sim. Então a gente, com a verdade, a gente vai
colocando também a mentira no seu lugar, né? Os enganos que vêm muitas vezes, né, no ímpeto de acertar, mas excede um pouco sobre o que a mulher pode, não pode. Agora se diminui o homem para a mulher ser valorizada e não é por aí, né? Não precisa diminuir. Eu como mulher não preciso diminuir uma outra mulher para eu crescer. Muito pelo contrário. Eu posso celebrar a outra mulher porque isso também me faz crescer. Então assim É verdade. E no casamento a gente também não tem que andar à frente nem atrás. Nós temos que andar do lado, né? Então você tem que ter o apoio do seu marido, você tem que ser o apoio dele. Isso também é importante para a gente comentar. Ah, se não fosse eu, meu marido não era ninguém. Pelo contrário, né? Sim. Quando você escolhe o seu marido para o casamento, para conviver, para viver com ele, você tem que andar ao lado dele. Porque se ele crescer, você cresce. Exatamente. Num casamento, ninguém cresce sozinho. Você pode ganhar um pouco mais, ele pode ganhar um pouco mais, mas a realidade é uma só. Se você não estiver ao lado, nenhum dos dois ganha nada. É verdade. Né? É verdade. Os filhos vão sofrer e tudo mais. Pastora Débora, quem você acha que dentro da igreja pode te ajudar a elevar mais esse assunto sobre mulheres? Quem é que você chama dentro da igreja? Quais são as mulheres que estão ali para te dar esse apoio? Porque também tem que ter esse ajuste, né? Sim, eu tenho várias mulheres que caminham comigo, amigas, mulheres que estão comigo tanto no ministério quanto na minha vida pessoal mesmo. Sim. Né? E ali no ministério especificamente falando agora, quando eu trago algum assunto, por exemplo, mais voltado para a alma, convido minhas amigas psicólogas, então elas vão tratar disso. Eu tenho a minha cunhada maravilhosa que ela fala muito sobre estilo pessoal, ela é formada nisso. Importante, né? Importantíssimo. Então essa beleza que vai para fora, na forma de se vestir, com decência, com modéstia, com beleza. Então ela fala sobre isso também. Então nós temos aí várias parceiras que vão agregando valor naquilo que a gente fala. Nessas quintas-feiras o assunto é um só ou existe aí um monte de história para se falar? Como começa esse encontro? Tô interessada. Várias histórias. E a gente começa com louvor, a gente louva ao Senhor juntas ali, um tempo de cantar, né, para adorar a Deus. Tem um coffee também, 7h30, então a gente tem um tempo de comunhão, aí às 8 horas começa. Tem café? Tem. Ótimo. Tem um cafezinho antes. E aí a gente começa sempre, cada mês, um assunto diferente do outro. Então esse ano todo nós estamos falando sobre autocuidado. Então nesse que passou, a gente falou sobre esse aplanado geral ali, a importância do se cuidar, o porquê que eu preciso me cuidar. Não é fútil isso, né? Claro eu que falei não. muito para elas ali, algo que Deus colocou no meu coração para as pessoas pararem para ouvir a gente, elas precisam gostar da gente. Sim. Não é verdade? Por que eu quero seguir aquela blogueira famosa? Porque eu gosto dela. Aí eu vou ver o que ela tem para me dizer. Então, a importância desse cuidado conosco para o que a gente for comunicar fazer sentido e alcançar os corações. Então, falamos sobre o cuidado com a nossa vida espiritual, né? Estarmos fortalecidos no espírito. Esse mês agora a gente vai falar sobre o corpo, então a importância, né, da alimentação, exercícios físicos, colocar os exames físicos em dia, né, dentista, exame de sangue, vitaminas, tudo isso que muitas vezes a mulher olha para todos e não olha para ela. Sim. Então, não estou sentindo nada, não vou fazer exame? Faça, né, periodicamente. Então a gente vai falar isso porque tudo isso é adoração ao Senhor. E a idade delas? Olha, a minha filha de 14 vai, tem as meninas ali nessa faixa etária até idosas de 90 anos. A gente tem um público bem amplo, várias bem mulheres, diversificado. bem Quer diversificado. dizer, todo mundo pode participar, todo mundo pode... Porque todo mundo tem um probleminha, né? Alguma coisa ali que dá uma duvidazinha. Você como pastora escuta muita tristeza, não é? Como você cuida disso e como você cuida de você? Bom, tem que identificar a causa. Eu sempre digo que a tristeza ela é só um sintoma. É só, por exemplo, uma febre. Mas do que ocasionou isso? O que gerou essa febre? Onde que começou? Então a gente, quando é com o outro, procura analisar de onde isso veio, desde quando essa tristeza está aí, o que aconteceu. E a gente vai nesse lugar, na raiz, para tentar intervir, aconselhar,
né, orar com a pessoa, estar ali junto com ela. Quando é comigo, a mesma coisa. Senhor, por que eu tô assim? Aí eu busco ajuda, né? Às vezes as demandas dos outros acabam causando tristeza em nós. Não é nenhum problema meu, mas os problemas dos outros também nos entristecem. Eu me preocupo muito com isso porque como eu trabalho com dor, vamos dizer assim, com a realidade da idade, né, por ter uma casa de repouso, nós ouvimos muitas tristezas, muita dor. E às vezes eu fico pensando, Senhor, eu não vou aguentar. Mas Deus me traz uma reviravolta assim, e eu falo, amanhã eu tô de pé, né? Isso. E assim as pessoas que estão me seguindo têm me ajudado bastante, têm me fortalecido. E eu busco esse fortalecimento também, Deus, porque se eu não tivesse, eu acho que seria impossível. E eu acredito que você também, porque houve muitas lamentações, né, como pastora, reunir força para você saber como intervir, como auxiliar esta pessoa e como essa pessoa também pode agredir de uma certa forma o seu espírito, a sua cabecinha, se você não tiver fortalecimento, né? Verdade. E como o marido vê isso em você? Ele gosta desse trabalho? Você tem toda a autonomia? Ele apoia muito, ele é o principal apoiador de tudo que eu faço. Na verdade, eu não faço nada se ele não apoiar. A gente conversa muito, vê a agenda, vê as questões dentro de casa, se é viável ou não. Então, nós estamos juntos. Isso é importante, né, pastora? Sim. Tem que andar de lado. Tem que andar junto. Bem certinho. Tem que andar junto. Hoje a nossa conversa foi com a pastora, mas antes de acabar o programa, porque a gente tem que impedir não passar muito do horário para não receber aí uma bronca da diretora que está ali já marcando o tempo. Como eu disse, eu não sou feminista, sou mulher, não sou igual, mas faço a diferença. Derrubem barreiras, mas nunca percam sua essência. Eu acho que ser mulher é isso, a gente não pode perder a nossa essência. Nós temos que saber para que estamos aqui. Se Deus permitiu que nós fôssemos mulheres, nós temos essa importância. E eu queria que você se despedisse e com a promessa de voltar. Com certeza, muito obrigada pela oportunidade, amei estar aqui com vocês. Voltarei sempre que possível, foi uma alegria. Que bom! Parabéns a todas as mulheres, parabéns à Rede TV Paraná, que me permite, ou que nos permitam, né, a fazer e a falar sobre um programa tão importante. Maturidade é isso. Até um próximo programa.